E aí, senhores e senhoras, programadores, vamos lá? Falar agora do falar agora do segundo capítulo do Clean Code, nomes significativos, certo? Esse capítulo aqui é bem interessante e precisamos dar uma ênfase nesse capítulo. Vou fazer um breve resumo, né, para você ficar empolgado e comprar o livro, tá? Vou passar aqui apenas algumas páginas, né? Umas 3, 4 páginas só, recortes, e mais para frente você compra o livro, tá? Nome significativo, isso é muito importante na hora de você criar nomes para as classes, nomes para as variáveis, nome para os métodos. Tem um padrão que você deve criar. Por exemplo, nome de classes, você deve usar substantivos. Como, por exemplo, substantivo. O que é um substantivo? Cachorro, casa, mesa, gato, cidade, né? São substantivos. Então, na hora que você criar uma classe, ela tem que ser um substantivo, tá? Não pode ser um verbo, tem que ser substantivo. Métodos, quando você criar métodos, você tem que criar métodos no verbo infinitivo. Por exemplo, criar é um verbo e está no infinitivo. Por exemplo, inserir dados de funcionário. Eu comecei com o verbo inserir. Ele está no infinitivo. Eu não posso colocar o nome do método, por exemplo, insere. Não, insere não está no infinitivo, entendeu? Por exemplo, cadastrar funcionário. Cadastrar está no infinitivo. Eu não posso criar um método com o nome cadastro funcionário, entendeu? Porque não está no infinitivo, é uma boa prática, tá? Então vamos passar aqui. Essa aqui é a capa. No segundo capítulo do Clean Code, ele começa desse jeito. Tem um monte de criancinha. Tem uma criancinha aqui na frente que ele tá bem nervoso, entendeu? A carinha bem séria. Aí tem o outro ali de óculos. Então você vai dando nomes, né? Nomes que representam tais situações. É bem interessante, né? Então vamos lá. Um recorte aqui, uma parte que eu tirei para estar falando nesse vídeo falando que use nomes que revelam o seu propósito, é questão das variáveis. Por exemplo, se pegar aqui tem uma variável aqui, ó, int d, tempo decorrido. Então a pessoa criou uma variável int d e ainda colocou um comentário para falar que é tempo decorrido em dias. Isso não é uma boa prática. A variável em si, ela tem que ser autoexplicativa. Você não pode criar uma variável e colocar um comentário nessa variável, acima dela ou do lado, para informar o que essa variável, para que essa variável. Isso é péssimo, isso polui o seu código, tá? E não é uma boa prática. Isso não deixa você um cara bem visto no mercado de programação. Aí o que o Clean Code recomenda? Por exemplo, aí tem algumas variáveis aqui. Elipse time days, né? Tempo decorrido em dias. Você pode ver que é uma variável que você vai ver, poxa, tempos decorrido em dias. Então, já sei o que essa variável serve. A segunda aqui é Day Science Creation. Então, dias desde a criação. Então, já é interessante. Day Science Modification. Dias desde a modificação. Então, um dia que modificou tal informação. Então, tem uma variável que ela pega essa informação. A quarta aqui, que ele deu um exemplo, a quinta.
File age in days. Idade do arquivo em dias. Por exemplo, você cria um sistema cria um arquivo, né? Pode ser qualquer arquivo. Então, essa variável ela é responsável por pegar essa informação e falar, não, esse arquivo aqui foi criado e já tem, sei lá, 30 dias, entendeu? Então, na hora que você bate aqui, file age in days, ou para essa variável aqui, arquivos, idade do arquivos em dia. Já sei mais ou menos para que serve essa variável, certo? Próximo. Use nomes pronunciáveis. Cara, você não pode criar um nome de uma variável que não é pronunciado em nenhum idioma, nem no inglês, nem no português, e muito menos no mandarim, nada disso. Você cria lá, tipo, A, B, C, D, G, H, A, I, D, R. Ninguém consegue pronunciar esse nome, né? Então, você tem que criar nomes que são pronunciáveis, certo? Como, por exemplo, ele deu um exemplo aqui, que ainda fala aqui na metade do texto aqui, ó, conheço uma empresa que possui uma variável chamada GNMDHMS. Não dá para pronunciar. E significa o quê? Que a pessoa botou ali que é G de Generation Data, o Y é de Year, o M é de Month, mês, o D é de Day, o H é de Hour, o M é de Minute e o S de Second, né? Segundo em português. Então, não faz sentido criar um nome de uma variável que não é pronunciável. Você tem que ter nomes que você consiga pronunciar, tá? Isso tudo no capítulo 2 do Clean Code. Compre o seu livro, hein? Não perca esse tempo, não. Vamos ser melhores programadores, certo? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa aqui? Não tem. Vamos lá. Próximo aqui que eu separei. Nomes de classe, que eu já disse, né? Nome de classe deve ser substantivo. Ele colocou aqui, cliente, conta, endereço, né? Aí botou aqui ainda 20 palavras como gerente, processador, dados, enfim. Então, nome de classe tem que ser substantivo, tá? E pronunciável. Todo substantivo é pronunciável, né? Então, aqui ficou redundante. E os nomes de método, eles têm que ser no verbo infinitivo, tá? Como já foi passar, por exemplo, obter nome, configurar nome, mais o que aqui? Ler número, entendeu? Enfim, mas ler número da onde? Tem que ser mais autoexplicativo, né? Não pode ser só ler número. Certo? Então, classe substantivo, métodos todos no verbo infinitivo. Para variáveis, interessante você colocar, o interessante que venhamos colocar nomes com algum contexto significativo. Por exemplo, ele deu um exemplo aqui, por exemplo, first name, last name, street, house number, city, state, zip code. Aí ele falou aqui o seguinte: imagine você chega e a variável state, né, a variável state esteja sozinho, isolado em um outro método. Aí você vai citar estado, state, mas
o que essa variável? Qual o propósito dela? Para que ela foi criada? Aí ele fala assim, coloca um contexto. Por exemplo, se você colocar ADDR na frente, aí você vai entender que ADDR é o que? De address, de endereço. Então você vai colocar ADDR first name, endereço do primeiro nome, endereço do último nome, endereço ADDR state. Então vai ver, opa, endereço estado. Qual é o estado o endereço do estado, entendeu? Conseguiu entender, né? Por exemplo, a pessoa ficou um pouco solta essa ADDR estado. Por exemplo, a pessoa vai fazer o cadastro, tem lá o estado da pessoa. Então, o endereço, estado. Né? Deixa eu conseguir passar aqui a informação. E no final disso tudo, aí você vai ficar pensando nos nomes, entendeu? Nomes de métodos, os nomes das variáveis e os nomes dos substantivos, entendeu? Só que você tem que ser eficaz, né? Eficaz e eficiente, né? Rápido, porque não pode ficar o dia todo pensando qual nome vai dar para uma variável, né? Então é isso aí. Não é fácil colocar os melhores nomes, por isso que, né, sempre temos que estar refatorando nossos códigos, dando uma boa manutenção, fazendo tudo certinho, né, para que todos possam compreender o nosso código. Bom, então esse foi o capítulo 2 do Clean Code, tá? Daqui uns dias, amanhã, ou daqui uns 2, 3 dias, eu vou postar o capítulo 3. Aguardem, tá bom? E deixa aí o seu comentário do que você achou, se você já aplica no dia a dia essas boas práticas, se você não sabia disso, agora está sabendo. Compartilhe aí o seu ponto de vista, que é muito importante para que possamos aprender e crescer juntos, tá bom? Um forte abraço.